Boa noite, sejam muito bem-vindas. É um prazer poder estar aqui com vocês. E para mim, esse evento de hoje é a realização de um sonho que eu já venho orando há um tempo. E é uma bênção poder ter todos vocês aqui. Então, sejam muito bem-vindas nesse momento. Eu sou Tatiane Guimarães, mãe da Esther, neuropsicopedagoga, educadora parental, especialista em inteligência emocional. Sou sócia administradora do Centro de Educação Crescer aqui de Formiga, e há mais de 18 anos eu trabalho, já me dedicando à educação e ao fortalecimento familiar. Então, a minha missão é ajudar pais e mães a construir uma parentalidade mais consciente, mais leve, de forma intencional, né, de forma a fortalecer os vínculos, a fortalecer o convívio e trazendo ali uma leveza, né? Porque quando a gente fala assim, me tornei mãe, me tornei pai, né, já vem ali um certo peso, trazendo ali uma certa culpa de tudo que acontece. E acredito que uma família ela é fortalecida e, através disso, uma geração inteira pode ser transformada. E, mais uma vez, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês, realizando esse sonho de trabalhar, ouvir, aprender e também de orientar mulheres, mães, pais, que para mim isso é muito precioso. Né? Talvez muitas que estão aqui, a maioria eu sei que me conhece, mas para mim realizar esse sonho de estar aqui faz parte de um processo muito profundo na minha vida, porque um dia eu também fui uma mulher que vivia num lugar de invisibilidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, de fazer tudo por todos, cuidar de todos e nada por mim, né, ou nada por nós. E com o passar dos anos, eu costumo dizer que o Senhor foi me lapidando, me transformando e me fazendo desabrochar. Então, ele me tirou de um lugar de invisibilidade e foi alinhando a minha vida a um propósito que ele tem para mim. E é por isso que hoje eu estou aqui com vocês. E quando a palavra do Senhor fala que os planos dele são maiores do que os nossos, realmente isso é verdade. Né? Os planos, os sonhos do Senhor, eles são maiores do que os meus. E eu entendo isso absolutamente na prática. Então, muitas vezes nós imaginamos e apenas sobrevivemos ao nosso dia a dia. Mas Deus, ele nos chama para viver algo muito maior, né? Algo com propósito, com presença, com identidade, com leveza. Então, esse grupo Viver e Desfrutar da Parentalidade também faz parte desse sonho que está sendo realizado. E desde que eu comecei a atuar na parentalidade, carregava no meu coração o desejo de criar uma comunidade de pais, de mulheres, mães, que pudessem crescer juntas, compartilhando vivências, aprender a serem acolhidas e fortalecidas. E se você ainda não faz parte desse grupo, pode me chamar no privado, que será um prazer ter você nessa comunidade. Então, que esse encontro ele seja um tempo de fortalecimento, de reencontro, com aquilo que talvez muitas de nós vamos, ao longo do caminho, nos perdendo de nós mesmos. Porque muitas vezes nós, mães e mulheres, nos doamos demais, né? Nós trazemos vou estar compartilhando aqui uma tela com vocês, que esses são os slides aqui, né, do encontro, enquanto eu vou aqui falando com vocês. E muitas das vezes a gente vai se doando tanto, entregando tanto, cuidando de tudo e de todos, e nós vamos perdendo a nossa identidade, né? Então, esse primeiro encontro online do Viver e Desfrutar da Parentalidade me remete à vida de Esther.
tanto que é o nome da minha filha, né? E alcançava Esther graça aos olhos de todos aqueles que a viam. É muito mais, muito além do que eu sonhava, eu pensava, o Senhor fez. E com a minha maternidade não foi diferente, né? Porque muitas vezes nós nos entregamos de tal maneira e que nós esquecemos, né, de quem somos. E com isso vem muita coisa, e uma delas é uma sobrecarga, chamada exaustão. Bom, o viver e desfrutar da parentalidade nasce exatamente desse lugar, do desejo de aprender a ser uma mãe melhor para minha filha, uma filha melhor para os meus pais. E se aprove o Senhor viver também um relacionamento melhor e mais saudável, tanto no trabalho, na minha casa, na minha vida sentimental. E a intenção é nos posicionarmos, nos valorizarmos e entendermos que há uma entrega nisso. Mas ela não pode se transformar em um fardo invisível na nossa vida. E uma coisa que eu falo, desfrutar também é viver, e é o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo. É desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim, de quem eu sou, da minha identidade, reconhecendo quem sou, cuidando da essência que vem aqui de dentro, né? E voltar a existir, além das funções que exercemos todos os dias. Então, muitas das vezes, essa sobrecarga, essa exaustão nos faz o quê? Nos faz faltar com o tempo para nós, de uma forma muito silenciosa, né? Eu falo que é de algo muito silencioso. Então, eu vou falar aqui um pouquinho de mim. Quem sou eu? Eu sou cristã, sou mãe da Esther, né, tenho uma filha de 6 anos, sou educadora parental, neuropsicopedagoga, mas eu sou uma mulher que tem sonhos. Eu sou uma mulher que também sonha, né, assim como vocês. E parte da minha vida, eu engavetei os meus sonhos. E, com isso, eu fui me tornando uma pessoa invisível. Né? Quando eu falo invisível, foi invisível para mim. E quando eu atendo hoje nos atendimentos, quando eu recebo ali uma mãe, a coisa que eu mais ouço é: eu não tenho tempo. E eu comecei a me ver nesse lugar. À medida que eu fui atendendo, eu comecei a me ver nesse lugar. Nossa, eu também me encontro ali. Eu também estou ali. Então, a importância de nós termos um tempo de autocuidado nosso, né? Um tempo de cuidado mesmo. E quando eu falo de autocuidado, eu não estou falando de estética, eu não estou falando de vaidade, né? Ou de aparência física, mas eu estou falando de um cuidado emocional, espiritual e mental. Tati, mas como assim? Não tem a ver com estética? Não. Mas para nós, mulheres, cuidar da estética faz parte desse autocuidado emocional. Porque se nós nos olhamos no espelho e nos vemos bem, nós emocionalmente conseguimos lidar melhor com algumas situações. Então, essa é uma verdade que para nós, mulheres, tem peso. Nós precisamos nos sentir bem, inteiras. E para a gente estar inteira, existe a parte emocional, a parte espiritual e a parte mental. Porque quando nós paramos de nos cuidar, nós também chegamos a não nos enxergarmos, né? E muitas das vezes continuamos funcionando de forma automática, mas deixamos de viver com presença. E a importância de se colocar como prioridade. E quando eu falo isso, gente, é sem culpa e sem pensar que, nossa, eu estou sendo egoísta. Por quê? A exaustão emocional, ela é invisível e ela é silenciosa. E quando a gente se pega nisso, eu me remeto aqui à história de Esther, né, que está lá no livro de Esther, no capítulo 2, do versículo 8 a 12. E ela traz a menção assim. Vou compartilhar com vocês aqui a minha Bíblia, que fala assim, no capítulo 2, a partir do versículo 8.
Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susa, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como estava Esther e do que sucedia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei, Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com coisas para purificação das mulheres. Bom, quando a gente vê aqui a história, de Esther, a gente entende que durante um ano Esther ficou separada. E na casa das mulheres havia tudo quanto é tipo. É como se você tivesse um ano em um spa. Um spa que te cuida da sua cabeça até a sua unha do dedão do pé. Em todos os sentidos. Seja no sentido físico, no sentido emocional, no sentido mental e no sentido espiritual. Então, Esther, ela foi cuidada, ela tirou um tempo ali para poder ser cuidada. E o interessante disso é que, quando a gente remete esse cuidado a nós, nós nos sentimos culpadas, não é verdade? Quantas de nós que, ao passar por um determinado momento ali, de tirar um momento, a gente se sente culpado. Às vezes nós somos incapazes de fazer uma pausa, parar ali 5 minutinhos. E eu falo que a gente precisa de 3 tipos de pausa. Uma pausa que é durante o dia, seja 5 minutinhos ali, como remete a essa imagem. Eu brinco que como eu gosto muito de tomar café, que é para poder tomar uma xícara de café, olhar ali para o nada, respirar fundo e se recompor. Uma vez por semana, você pelo menos tomar um banho muito sossegado, relaxante, de forma ali, nossa, agora eu consegui tomar um banho de 30 minutos, 40 minutos ali, de lavar a cabeça de forma tranquila, me entregar ali aquele momento. E o outro é uma vez por mês. Tira uma pausa para você encontrar com as suas amigas, tira uma pausa para poder fazer algo que você goste, mas que seja seu, que seja totalmente entregue. Então, quando eu escuto, quando eu leio, né, e releio a história de Esther, me mostra exatamente isso. E a Bíblia nos mostra na história de Esther que antes dela entrar na presença do rei, houve um tempo de preparo. Né? Durante um ano, ela foi cuidada, ela foi alinhada, preparada. E não se tratava apenas de beleza, né? Mas era sobre um posicionamento, era sobre uma identidade, era sobre um fortalecimento, era um preparo para viver algo muito maior que Deus tinha para ele. E muitas das vezes nós queremos continuar entregando amor, presença e cuidado para quem está à nossa volta, mas estamos, às vezes, emocionalmente abaladas, estamos, às vezes, emocionalmente despreparadas ou esgotadas. E, às vezes, ninguém percebe. E, às vezes, ninguém consegue perceber a maneira que nós estamos. Às vezes, estamos rodeados ali de um tanto de pessoas, mas nós não conseguimos nos perceber. E nem aqueles que estão ao nosso redor
consegue perceber como a gente está. Né? E uma coisa que eu aprendi, ninguém permanece inteira quando vive apenas se doando, sem se abastecer. E é por isso que eu separei esse encontro hoje em 3 tempos. O primeiro tempo será de forma mais teórica, falando sobre a importância de se colocar como prioridade. E aqui eu vou trazer alguns fundamentos da neurociência, com alguns embasamentos bíblicos, para que a gente entenda como a exaustão emocional afeta o nosso corpo, afeta os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso relacionamento. Então, que você pare e se atente, né? Que seja um momento para alinhamento e um momento de consciência. Porque muitas vezes nós estamos nesse modo, né? No modo da exaustão emocional e ninguém percebe. Crescemos, nós mulheres nós crescemos com a ideia de que uma mulher que é boa, né? Uma mulher que é virtuosa, uma mulher que vamos falar, que tem uma alta performance, é aquela mulher que não para. Aquela mulher que faz tudo o tempo todo. Que faz tudo que é pedido, solicitado, né? Aquela mulher que não para, ela não tira um cochilo depois do almoço, ela não faz uma pausa para ela, não assiste um filme, uma série, uma novela, enfim. E com isso, nós crescemos desde pequena carregando o peso de acreditar que só seremos aceitas e amadas se estivermos sempre prestando um serviço, resolvendo algo, sustentando tudo. A mulher forte, mulher corajosa, mulher virtuosa. Mas a neurociência, ela mostra que isso é um doce engano. Um amargo engano. Por quê? Quando o nosso cérebro ele vive por muito tempo num estado de sobrecarga, ele vai entrar no estado de alerta constante. Então, nós vamos viver em estado de alerta. Isso vai afetar o quê? A nossa consciência, vai afetar a nossa clareza, vai afetar a nossa memória, vai afetar a nossa motivação e a nossa capacidade de desfrutar dos relacionamentos. Por isso que muitas mulheres, às vezes, falam que eu amo a minha família, mas eu me sinto cansada, esgotada. Eu amo os meus filhos, mas eu me sinto sem paciência. Eu faço tudo, mas por dentro é como se eu não fizesse nada. E é nesse lugar que muitas das vezes nós vamos perdendo a nossa identidade, e sem perceber. Então, por isso, eu remito sempre à história de Esther. Antes de Esther viver o propósito de Deus, a Esther foi preparada. Houve um tempo de preparo. Tati, mas a minha rotina é muito corrida. Se você não parar e não se priorizar, sempre vai ter algo. Sempre vai ter alguma coisa. E a gente só vai ver quando as consequências for graves. Quando afetar o comportamento dos nossos filhos. Quando a gente parar numa cama. Quando afetar os nossos relacionamentos entre marido e mulher, entre pessoas do trabalho. Quantas vezes nós nos perdemos ali no meio do nosso trabalho, falo da vida profissional, porque a gente já está no modo, assim, no nível máximo de exaustão. E a gente começa, às vezes, sem perceber, a responder de maneira ríspida, a começar, às vezes, não querer participar de tudo aquilo que tem. Quando os nossos filhos chegam para contar algo, a gente fala, não, agora não, não é hora. Quando o nosso esposo chega para poder falar algo, a gente, não estou cansado, nossa. Então, talvez Deus tenha trazido você aqui, não apenas para ouvir algo, mais uma ministração, mais um workshop, mais uma live, mas para que você pare e pense, opa, eu preciso cuidar de mim, para que eu me entregue totalmente àqueles que eu amo. E que eu aprenda a me amar. Então, como o autocuidado ele pode transformar a nossa maternidade? Quando eu falo maternidade,
é no sentido geral, porque toda mulher, independente se ela tem filho ou não, ela tem esse instinto materno, né? Então, hoje a intenção aqui é trazer uma consciência emocional, é fazer com que você reconheça as suas emoções. E a palavra de Deus em Provérbios 4:23, ela fala assim, e é isso que eu carrego comigo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E uma coisa que é tão interessante que a neurociências, ela traz, estudando a formação do nosso cérebro, Deus ele é tão perfeito que existe essa parte frontal aqui do córtex pré-frontal, que nós chamamos de cérebro pensante. E dentro dele, vamos falar que o cérebro aqui na palma da mão. Então, dentro dele, tem as amígdalas, que é o sistema límbico, faz parte, né, do sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Então, para funcionar, precisa estar assim. Deixa eu colocar aqui para que vocês possam estar vendo aqui. Que vocês possam estar aqui. O cérebro emocional. Então, quando tudo funciona bem, é dessa maneira. Aqui é o nosso sistema pensante, o córtex pré-frontal. E aqui é o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema, o nosso cérebro emocional. Então, quando nós estamos nesse modo automático, nesse modo de sobrevivência, o nosso cérebro emocional com o nosso cérebro pensante, ele se desconecta. E nós nos tornamos uma pessoa reativa. Então, nós, ao invés de parar, pensar e agir, nós reagimos àquela emoção. Então, o primeiro passo aqui que a gente traz é poder se autoconhecer, né? É trazer ali essa menção do autoconhecimento, ter consciência das nossas emoções, aprender a reconhecer os sinais de exaustão emocional e compreender como ela afeta a nossa maternidade, os nossos relacionamentos, a nossa identidade de mulher. E o que eu falo disso, né, só voltando um pouquinho que a Lu entrou agora, nós mulheres temos esse instinto materno, é natural. Então, eu preciso de quê? Reconhecer esses sinais de exaustão. Por quê? Para que eu tenha consciência emocional. Então, eu preciso entender o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo. E remeter ali, opa, peraí, eu estou sentindo isso por quê? E fazer uma autoanálise. Eu falo que é um dos pilares, o primeiro pilar da inteligência emocional, que é a autoconsciência. Então, eu preciso trazer isso. E eu só vou ter autoconsciência se eu tenho consciência emocional, se eu consigo nomear o que eu sinto e consigo saber qual é o gatilho. Então, isso é muito importante para que a gente saia desse modo sobrevivência, desse modo automático. E a segunda coisa é o autocuidado de forma intencional. Desenvolver práticas simples de autocuidado, né? Possíveis, que sejam plausíveis, palpáveis ao nosso dia a dia. Ninguém está falando que você precisa ir no salão todos os dias, né? Eu não estou aqui para falar que você precisa estar lá fazendo procedimentos, estar lá na academia, enfim, não é isso, num salão de massagem, mas é poder estar se cuidando de forma intencional. Quando você para ler um livro, quando você para assistir uma programação que você gosta, quando você para fazer uma oração, você e Deus, quando você para fazer algo para você. Então, o autocuidado intencional é o desenvolvimento de práticas, transformando o seu cuidado pessoal como prioridade, fazendo disso uma rotina e trazendo um equilíbrio emocional. E quando eu falo dessa terceira situação, que é a transformação na maternidade, é a transformação na mentalidade da mulher.
fortalecendo o quê? A conexão com ela mesma, comigo mesma, para viver o quê? De forma mais leve, de forma mais consciente, de forma mais presente e emocionalmente mais saudável. E eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas aqui, essas ferramentas que, quando a gente consegue trazer ela para uma rotina diária, uma rotina semanal, a gente começa a fazer dessa prática, desse cuidado pessoal como prioridade. Então, eu preparei aqui algumas ferramentas que eu vou estar disponibilizando no grupo ali, né, para que vocês possam se autoajudar nesse processo de autocuidado, aprendendo a fazer uma autoavaliação. Então, essa autoavaliação diária, eu falo que, para mim, nos meus atendimentos, ela é prioritária, né? Eu não deixo de fazer ela. Eu posso, às vezes, não fazer ela diariamente, mas eu faço ela de maneira que eu consiga me situar, que eu consiga, opa, peraí, eu estou perdendo aqui a noção do meu autocuidado. Lógico que há períodos, né, de muito trabalho, de muita entrega, que você se dedica ali um pouco mais. Mas há períodos que eu preciso parar. Opa, agora não. Então, as minhas pausas intencionais do meu autocuidado é o momento que eu vou. Eu brinco que é quando eu vou ali na Zanza, por exemplo, que é um momento de autocuidado que eu preciso relaxar, que é uma maneira meu, é a minha linguagem de relaxar, é a minha linguagem de autoconhecimento. Da mesma forma que nós temos as linguagens de amor, que sobressaem para cada uma, né, para cada identidade, é uma linguagem de amor que sobressai ali. Eu também tenho uma linguagem de relaxamento. Então, todas nós temos uma linguagem de relaxamento. O que me relaxa? O que me traz, que me conecta comigo? Então, uma das práticas que eu tenho é essa. Além do meu devocional de oração diário, eu preciso de um tempo que eu vou lá, não tem nada, não tem ninguém, não tem celular, não tem nada, é o meu tempo. Que ela vai, faz uma massagem corporal, facial, craniana, mas é o meu tempo de relaxamento. E isso, para mim, é primordial. Então, vocês vão ver aqui que tem o planner de autocuidado, temos aqui a escrita expressiva e o diário de autoavaliação. São ferramentas simples e que a gente consegue fazer. Às vezes, eu não uso essa ferramenta como papel, um caderninho, um bloquinho. Eu tenho um caderno. Eu pego um caderninho simples, gente. Aqui, ó. E nesse caderninho aqui, eu vou escrevendo. Né? Então, eu coloco ali as minhas práticas. Então, eu coloco ali, por exemplo, vocês vão ver que tem esse diário da autoavaliação. Esse diário da autoavaliação é uma escrita que você coloca. E eu aprendi uma técnica nova de fazer em colunas o que eu quero e o que eu não quero. Então, essa autoavaliação, eu faço ela de duas formas, de duas maneiras. Eu tenho um caderninho que eu escrevo à noite ou de manhã, como foi aquele dia. Então, eu coloco lá, por exemplo, eu me preparei para esse encontro, eu coloco lá, hoje eu me preparei para esse encontro. Então, quais foram os pontos que eu fui ok? E eu tenho que colocar isso também, como forma de elogio. Nossa, isso aqui você superou. E uma autocrítica. Não, isso aqui eu poderia ter feito de forma melhor. Poderia ter me dedicado mais, poderia ter feito de outra forma. Então, é uma autoavaliação. Lembrando que não é uma maneira de denegrir a sua imagem, tá? Mas de trazer consciência. E lembra que a gente está falando de consciência emocional. E, nesse diário, a gente consegue trabalhar de uma maneira como se fosse uma carta para você, ou nessa maneira aqui de coluna. Só um minutinho que eu estou apanhando aqui um pouquinho, tá? Vou parar de compartilhar, voltar a compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Então, a gente tem essa ferramenta aqui, ó. Essa aqui é o planner de autocuidado.
Esse planner de autocuidado, vocês vão escrever 4 práticas de autocuidado que vocês gostariam de praticar essa semana, tá? Aí vocês vão pegar aqui, vocês vão praticar, escrever as 4 e praticar. Bom, no final da semana, você vai colocar aqui quais delas você conseguiu realizar. E você vai fazer uma autoavaliação, você vai se avaliar aqui. Que nota você daria? Bom, eu daria nota 5 essa semana. Por que que eu me dei essa nota? O que que faltou? Por que que eu não me dei um 10? Então, vocês vão se autoavaliar aqui. A escrita expressiva, que eu havia dito a vocês, é a escrita de descrever quais foram os seus sentimentos em determinada situação. Por exemplo, você vai escrever o que você sentiu ao longo desse dia. E observar ali por que você sentiu, como que gatilhou aquilo, o que você precisa, né? E aqui embaixo você vai agora fazer uma autoavaliação do que você poderia ter feito de forma melhor, como você poderia ter agido naquela determinada situação. Então, são ferramentas que a gente traz para trazer essa autoconsciência emocional. Por quê? A gente precisa transformar isso em uma prática e de forma intencional na nossa rotina. Porque muitas das vezes a gente sabe, né? E o diário de autoavaliação é o que eu falei para vocês aqui, ó. O que eu quero e o que eu não quero. Eu preciso saber isso de forma muito consciente. E muitas das vezes nós sabemos, mas nós não paramos, né? A gente sabe que a gente precisa dar uma pausa, a gente sabe que a gente precisa se cuidar, a gente sabe que a gente precisa parar, dar um respiro para, né, renovar, mas talvez a gente não sabe por onde começar. E quando eu pensei nesse encontro, né, no grupo Viver e Desfrutar, foi realmente pensando o quê? Nesse momento. Trazer direcionamento, trazer consciência, trazer pequenos passos dentro da nossa realidade. A gente não muda de um dia para o outro, mas são pequenos passos ao longo de uma constância. Então, você não vai fazer tudo isso de hoje para amanhã. Até porque, se você for fazer isso, você vai se auto-sabotar. Então, você precisa o quê? Eu brinco nos atendimentos que é tijolinho por tijolinho. São pequenos passos dentro da nossa realidade. E algo muito importante aqui, tá? Quando uma mulher, ela começa a se ouvir, a se acolher, a se cuidar emocionalmente, tudo ao redor dela começa a ser transformado, tá? E eu passo aqui agora para o nosso terceiro tempo, onde a gente vai poder aqui estabelecer limites, trocas sem culpa. Quando a gente fala de exaustão emocional e sobre essa importância do autocuidado na prática, eu quero abrir um espaço para poder ouvir vocês, né? Trocar experiências, porque ninguém aqui sabe mais ou menos, são trocas de experiências, né? Eu falo que a gente aprender a estabelecer limite, a conquistar maturidade emocional, cuidado, é sabedoria, não é egoísmo. Então, agora eu gostaria de ouvi-las, né? O que vocês têm, quais as dores de vocês, o que mais incomoda, o que mais vocês sentem falta, o que a gente pode, né, de uma forma bem, vamos falar assim, de uma forma bem natural, né? Porque nós mulheres, a gente tem uma tendência a se cobrar, a se comparar. E quando a gente entende essa autoconsciência emocional, nós paramos com isso. Nós entendemos que nós temos uma identidade própria, né? A gente entende que há uma identidade própria aqui. E eu falo que eu aprendi isso de uma maneira muito dura. E quando eu me vi passando pelo processo de divórcio, foi quando eu me aprofundei na educação parental, eu vi a necessidade de eu me autoconhecer,
para que eu pudesse ser uma mãe melhor para Esther. E todos os dias é dia de aprendizado. Né? Não existe uma receita pronta, não existe um manual. É entender quem você é em Deus. É entender qual a sua identidade, porque cada uma de nós temos um propósito. Cada uma de nós temos algo a oferecer. Cada uma de nós temos algo valioso para compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Então, para aquelas que às vezes se culpam, né, por nossa, porque eu fiz isso com o meu filho? Nossa, porque eu falei assim lá no meu trabalho? Nossa, porque eu respondi dessa maneira para o meu esposo? Enfim, a gente tem que tirar isso dos nossos ombros, esse sentimento de culpa. A gente tem que, pôr para fora, sabe? E trazer com mais leveza. Errar é humano e a gente precisa, às vezes, se deparar com isso e tá tudo bem. Vamos começar novamente. Então, meninas, me conta um pouquinho como é essa questão de olhar para vocês, a prática de autocuidado. Quem aí quer se habilitar a falar? Ninguém? Ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nenhum comentário? Lu, Carmen, Karina, Tia Noemi. Bom, então eu vou estar finalizando aqui, né, com o que eu sinto, né, com o que eu trouxe, que quando nós aprendemos a respeitar os nossos limites e nós entendemos, né, o nosso propósito, e a gente sai desse lugar de cansado, de exaustão, para um lugar de desfrute, né? A gente vai desfrutar daquilo que a gente tem ao nosso redor, da melhor maneira possível. Eu falo que diante das dificuldades, a gente aproveita o que a gente aprende, né? E é isso, meninas. Quero agradecer a vocês por estarem aqui, né? Que, em nome de Jesus, haja uma outra oportunidade de vocês poderem, né, estar participando de novo. E aí, Lu? Tudo bem? Graças a Deus, e você? Tudo. Desculpa o atraso, mas houve um imprevisto. Ô, Lu, eu que te peço perdão, bem, acabou que eu estava passando aqui e não vi. Não, tranquilo. Mas eu consegui gravar e vou estar disponibilizando lá no grupo para que a gente possa, né, com calma, ouvir. Mas me conta um pouquinho aí da sua experiência, né, o que que você observa, o que que Não, eu você achei até, sente. eu até anotei aqui, eu achei super interessante, né? O plano, eu tirei prints da tela, da escrita expressiva, do diário de autoavaliação, eu achei muito interessante, né? Eu não tinha essa visão, esse conhecimento de estar praticando. Eu achei bem interessante, né? De fazer as metas, o que que você tem para fazer, o que que você fez, o que que você achou, você teve dificuldade. É só assim mesmo que a gente vai, acho que vai é, analisando, né? Porque a gente faz assim, mas pensando, né? Mas acho que escrevendo vai ser bem mais Porque tranquilo, né? normalmente a gente vai meio que no modo automático, né? A gente vai deixando, depois Ah, eu faço, né? Ah, depois eu vejo. Ah, depois, né? E o depois, sempre o depois. Eu falo que eu vivi por muito tempo nesse depois. E
Estou só tirando uma fotinha aqui. E acaba que a gente vai se esquecendo, né? A gente vai se anulando. E quando a gente vai se anulando, outros problemas vão entrando, né? A gente vai entrando numa sobrecarga. Ou a gente entra numa sobrecarga emocional também, né? Muitas pessoas, às vezes, reagem de uma forma, e há também a questão daquele isolamento. Eu me isolo, eu não quero ter convívio, né, com pessoas. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Tá trabalhando sobre esse cuidado. E é isso, né? Fiquei muito feliz para mim. Eu falo, estar aqui hoje realizando, né, esse encontro foi vou falar assim, que foi uma prática de autocuidado, que foi uma quebra de uma barreira, foi vencendo uma barreira emocional minha, né, de validação do outro, de me bloquear, de não me permitir desfrutar. Então, poder estar aqui hoje compartilhando isso com vocês, para mim, assim, é muito gratificante. Eu falo que é um presente do Senhor. Por quê? Porque quem me conhece sabe que das minhas dificuldades, principalmente dificuldade que eu venci a cada vez que eu me exponho para poder compartilhar aquilo que Deus ministra ao meu coração. Eu falo que tanto palestra quanto nessa live de hoje, para mim é vencer uma barreira. Hoje vai lá para o meu caderninho. Tem coisas a melhorar? Com certeza, né? Dentro lá do caderninho. Mas tem coisas que eu superei. E é isso que a gente precisa, porque muitas das vezes, falo, a mulher, ela tem disso, né? De estar ali, sempre se autocomparando e se autocobrando. Nossa, eu não fiz direito, nossa, não foi assim. E a gente precisa parar com isso. A gente precisa poder se valorizar, né, de dar ali o nosso melhor. Eu fiz o que eu consegui, eu dei o meu máximo, esse era o meu máximo. E tá tudo bem. Mas muitas das vezes a gente não faz isso. Ou a gente, às vezes, deixa de fazer algo por conta do outro, né? E a gente entra numa autossabotagem, ou, às vezes, a gente entra no modo de sobrecarga por conta do outro. Então, uma coisa que eu observo, principalmente nos atendimentos, em conversa, em tudo, é dessa necessidade que nós, mulheres, temos de parar e de falar, opa, até aqui. Aí é o meu basta, é o meu limite. E isso não é egoísmo. Né? A gente tem aquele sentimento de culpa, nossa, eu estou sendo egoísta por me priorizar. Não. Se eu não aprender a me priorizar, como é que eu vou estar bem para aqueles que eu amo? Não tem como. Então, que, assim, possa ter contribuído um pouquinho aí para vocês, né? Porque, para mim, esse tempo de preparo para poder estar aqui falando foi um tempo de muita ministração interna, né? Que Deus falou muito de coisas que eu preciso melhorar nessa questão de me priorizar. E é isso. Boa noite para vocês. Vou estar compartilhando lá no grupo, né? Tanto o PDF quanto os slides, né? Daquilo que eu compartilhei aqui. Esse foi o primeiro, espero que o primeiro de muitos, né? Até o próximo, né? Que está aqui no script, era para mim poder estar, para eu poder estar falando sobre quando essa falta de autocuidado nosso vai interferir no comportamento daqueles que estão ao nosso redor, que é uma temática, né, para um próximo encontro, principalmente dos filhos. Às vezes a gente fala, meu filho está birrento, meu filho está respondão, meu filho está isso, meu filho está aquilo. Só que a gente não vê que é só o reflexo do nosso estado emocional, que vai refletir no comportamento. E não só dos nossos filhos, mas o nosso estado emocional vai refletir no comportamento daqueles que estão ao nosso redor. Então, a nossa renúncia, o nosso anulamento, a nossa invisibilidade para nós, reflete no como o outro nos vê, qual que é a perspectiva do outro para nós. Então, provavelmente, o próximo encontro, a temática será essa. Amém? Amém. Amém. Boa Muito noite. agradecer a todas vocês.
Tati, eu também queria te agradecer pela essa oportunidade, foi muito proveitoso. Nossa, eu vou colocar em prática muitas coisas que você falou, porque é exatamente o que eu estou precisando. Eu acho que eu estou nesse meu limite, eu estou me sentindo esgotada, estou me sentindo exatamente isso que você falou. E então valeu muito a pena para mim, viu? Eu gostei muito, muito obrigada. Amém. E Boa Glória a Deus. noite. Boa noite. Ô, Tatiane, eu quero deixar aqui assim, né, um feedback, né, do que eu passei depois que eu ouvi os esquentas. Você lembra dos esquentas que teve antes desse encontro? Então, a partir desse momento, eu passei a me cuidar mais, eu passei a me priorizar. E coisa assim que eu não fazia há anos, né? Eu não era disposta para nada, toda hora eu estava muito cansada, sobrecarregada. Então, assim, aí depois da sua palavra, né, dos seus ensinamentos, eu passei a me ver de outra forma. E isso refletiu até dentro da minha casa, no meu relacionamento, né, com meu esposo, com minha filha, com a minha família. Então, assim, eu só tenho que te agradecer. E eu espero que desse eu colha muito mais fruto ainda, porque, assim, foi como um bálsamo na minha vida. Os encontros que já teve, sabe? Do esquenta, assim, foi assim, nossa, transformador, transformador. Eu falo com meu marido assim, nossa, valeu mais de 500 anos de terapia. Tudo, tanta Amém. terapia Coisa boa. tanta terapia que eu já fiz e ninguém nunca, nunca, assim, soube tirar de mim o que eu estou vivendo hoje, sabe? Assim, eu vou trabalhar mais disposta, tudo para mim tá bom, eu já não vejo tanto problema nas coisas, igual eu via, porque tudo para mim era problema. Eu só conseguia